Olha o que aconteceu. Calma, não conto. Deixa eu contar na hora. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha, nos assistindo aí pela sua TV, pelo seu notebook, seu smartphone ou por qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. Eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando. Hoje o Peregrinando, nosso programa da comunidade Missão Peregrinos do Amor, que vocês já conhecem. Se vocês não assistiram ainda os episódios anteriores, recomendo fortemente que vocês dêem uma corrida lá, porque ainda estão todos disponíveis. E foi o primeiro que a gente gravou sobre idolatria, foi com a nossa fundadora, a Vanessa. Falamos também com o Alexandre, nosso irmão, sobre a reforma protestante, o protestantismo, e hoje vamos conversar aqui com um irmão que a gente ama muito, que a gente gosta muito, que a gente fez questão de convidá-lo para falar, porque estamos no mês das missões, né? E a gente queria falar com ele sobre realmente isso, sobre as missões que ele tem na vida dele, e eu já vou aqui apresentar o nosso irmão, Rodrigo. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Palmas. Obrigado, cara. Obrigado pela confiança. Um irmão, ele é consagrado na nossa comunidade e está aqui para conversar hoje conosco aqui sobre as missões, né? Então, obrigado pela confiança em nós três e no nosso programa também e por esse convite meio relâmpago, aceito assim, de imediato, cara, em cima da hora, aceitou. É assim que é gostoso. Quando Deus chama é assim, né? Não vem, é na hora e aceita. Ah, que legal, cara. Mas vamos falar então, já começo aqui. A primeira pergunta é, fale um pouco sobre você e quais são as missões que você tem na sua vida, Rô? Eu sou o Rodrigo, tenho 35 anos, sou casado há 10 anos, tenho a Maju, minha filha, tenho mais 3 irmãos, meu pai, minha mãe, Lili, Antônio Carlos. Sou missionário da comunidade, né, desde 2011, né, quando foi a nossa primeira missa de votos. Comecei com o Ministério de Música, né, como o primeiro chamado, né, antes de existir a comunidade. As minhas missões, né, vejo como ser consagrado seja a mais importante. Então, Rô, aproveitando todo esse eixo, né, de que você comentou um pouco das suas missões, queria que você contasse para nós e essa experiência sua da missão do você ser consagrado, né? Como Deus te chamou, qual foi o seu primeiro contato com a igreja, como você conheceu o pessoal aqui também e o que isso agregou na sua vida. Como eu contei naquele programa da comunidade também, o Encontro com Amigos, né? Eu há um tempo, quando acho que eu estava no primeiro colegial, eu fui morar um tempo em Americana e logo depois eu voltei para Piracicaba. Eu tinha terminado os estudos e foi uma coisa muito interessante porque logo quando eu não vim para Piracicaba para ficar, né? Eu vim para passar umas férias perto dos meus irmãos e por fim nunca mais voltei. E ao longo desse tempo de férias eu conheci o pessoal do Ministério de Música, né? Através do Matheus, que fez um primeiro convite para mim, que eles iam estar fazendo um ensaio lá na chácara do Adriatson. Matheus, seu irmão. Matheus, meu irmão, que também é consagrado da comunidade também. Quando eu fui nesse primeiro ensaio, né, fiquei muito na dúvida, mas senti que era um convite diferente, né? Não digo que especial, porque talvez no momento eu não sabia, não entendia que era mesmo um Deus me chamando. E desde aquele primeiro ensaio que eu fui na chácara, né, eu senti que tinha um brilho diferente. Porque o interessante é que quando eu estava em Americana, né, eu contei também que eu corria, né, que eu era atleta, fazia corrida, mas eu não contei que lá a gente estava tentando fazer uma bandinha lá, todo molequinho, toda molecada gosta, né, de uma banda de escola lá, né. E a gente estava tentando formar nossa banda e tudo mais, tocava guitarra já naquela época, mas quando surgiu essa oportunidade de eu vir para cá e sabia que também já existia, né, talvez um espaço, né, eu falei, né, não entendia como um chamado de Deus, falei, nossa, tem uma banda para eu tocar. Esse talvez foi um primeiro momento, né, que veio no meu coração. Eu lembro que logo nos primeiros dias de ensaio que a gente fez, o pessoal, o Adriatson, né, que era o coordenador do ministério na época, ele falou assim, gente, vou estar fazendo um retiro, né, um retiro do final do ano e gostaria que vocês participassem e tudo mais. E eu fiquei muito na dúvida, porque eu tinha a minha vida lá em Americana, que eu gostaria de continuar na época, né. Mas logo foi vindo aquela dúvida, aquela coisa, não sei se eu vou, se eu fico e tudo mais. Mas
O Matheus conversou comigo, porque nos primeiros dias a gente não tinha muito contato ali com o pessoal, sempre fui muito tímido, estar aqui já é vencer uma das timidez, né? Naquele retiro foi um retiro muito especial, né? Como eu contei no encontro com amigos, né? Isso foi apenas um detalhe daquilo que aconteceu na minha vida. Foi um retiro importante porque eu nunca tinha participado de um retiro de espiritualidade. Hoje eu vejo como a mão de Deus foi muito forte, porque todos nós do ministério estávamos vivendo o encontro, né? Nem o Adriatson, nem a Vanessa, que já estavam no ministério há mais tempo, quiseram tocar e pregar para nós, mas fizeram questão de sentar conosco e viver aquele primeiro momento. O interessante é que Deus, eu senti mesmo como um chamado de Deus, através do Aguinaldo, ali num primeiro momento, me contando, né, falando assim, que Deus tinha, né, um propósito mesmo para a minha vida, e eu tomei posse daquilo. Lógico que não é num primeiro momento que a gente entende isso, é ao longo de uma caminhada, né? O Ministério de Música já vão fazer 17 anos, o tempo passou e a gente reavalia isso, a nossa história, a nossa vida, né? As respostas que a gente vai entregando a Deus. E eu me recordo que no início do Ministério de Música, né, o Adriatson, a Vanessa, vão lembrar muito bem disso, o Matheus, o Pedro logo depois também, a Ana, que eu tinha muita dificuldade de tocar música. E eu tinha uma banda em outro lugar, né, em Americana e tudo mais. Vou interromper um pouquinho, porque agora eu fiquei curioso. Você tinha uma banda em Americana. Nós estávamos tentando montar essa Tá, banda, né? duas coisas importantíssimas. A banda tocava o quê e qual o nome da banda? Isso é muito importante. Então, Importantíssima. Na verdade, assim, estávamos tentando formar, mas o nome nós já tínhamos, chamava Evergreen. O nome é muito todos difícil. verdes, né? É muito difícil de escrever, eu não sei. Mas, e só que na verdade, porque assim, em Americana, lá tinha um grêmio, né, do pessoal da escola, e que eles organizaram tipo um evento para que cada banda lá da escola se apresentasse. E a gente formou uma primeira formação lá. Tocamos uma música lá, acho que foi Patience, do Guns. Aí tocamos, fizemos assim, uns 8 violão. Foi uma coisa muito legal, porque tudo molecada, né? Aquela euforia toda e tudo mais. E depois daquilo lá, a gente falou assim, não, vamos montar, nossa, a banda vai ser muito legal, que não sei o quê. Eu acho que ensaiamos 2 ou 3 vezes no máximo. Era mais a euforia da molecada, né, a energia que tinha ali no momento. Mas era no estilo ali Guns N' Roses. Rock and roll, a gente gostava do rock and roll. Isso é importante, hein, ó. Marque isso aí, você que está assistindo. Era uma banda aí, estilo Guns N' Roses. A gente tinha como, vamos dizer assim... Antigamente o pessoal copiava, né? Melhor Guns do que uns pagode aí, né, William? Não, senhora, nossa senhora, eu não vou nem me estender aqui porque não sou eu que estou sendo aqui o entrevistado, nosso irmão Rodrigo, mas você aí que acha que Guns N' Roses, Nirvana, qualquer banda é melhor do que o Pichote, desculpa, você está muito errado, desculpa, você está muito errado, mas eu não vou interromper aqui novamente, pode continuar, irmão. Porque a minha vida como missionário, ela iniciou com a música, né? O Ministério de Música ele veio como um primeiro chamado. Vamos dizer assim, foi um primeiro encontro mesmo que eu tive, né? Essa experiência mesmo de profundidade, de formação, de conhecer. E foi um começo muito difícil, porque até as músicas mais simples de todas, tipo uma paueira da vida, cara, a gente, tipo assim, eu sofria demais, eu transpirava, minha mão tremia, né? Lógico que hoje eu entendo, né? Todo esse sentido, porque precisava existir no meu coração essa transformação. Ao longo da caminhada, vocês também como missionários, você sabe que, né, antes de todo fazer existe um ser, né? E o meu ser ele estava sendo refeito, talvez construído, e precisava trocar valores, estilos de música, né? Estilos daquilo que eu gostava mesmo de escutar, não de que eu era uma pessoa, não estou dizendo que eu era uma pessoa rebelde ou que eu era uma pessoa violenta, não, mas eu digo que era uma outra vida, né? É uma outra vida, é um outro propósito, né? Hoje, né, eu vejo que às vezes as pessoas perguntam, você é músico? Às vezes eu até engasgo para responder, porque eu sou missionário, né? Eu sou da comunidade e aquilo que eu faço, primeiro parte do meu ser, né? E depois o meu fazer, vamos dizer assim, é automático. Né? E precisa ser, lógico que no começo não foi assim, que nem eu comentei com vocês, como eu iniciei na música, né? Eu não tinha noção do que era, qual era o projeto de Deus, né? Eles tiveram que ter muita paciência, né? Foi passos de criança mesmo, né? Que eu tive que ir amadurecendo, né? Como a gente fala, né? Foi o leitinho, né? Que no dia a dia
eu tive que ir experimentando, tive que ir conhecendo, tive que ir amadurecendo, porque para mim o ensaio era sagrado, é importante, mas muito antes do ensaio, né, precisa vir uma vida de oração, né, precisa vir uma vida de renúncia. São passos, são intimidades. Se você quer ser um bom músico, se você não, especialmente no ser religioso, se você não tiver intimidade para quem você toca, né, é um pouco difícil, é muito mais difícil, talvez impossível, né, você permanecer, talvez você, né, passar algo, né, na música, né. Mas, e ao longo da caminhada, né, a gente foi aprendendo. Eu lembro que no começo do Ministério de Música a gente ficou 1 ano e algum pouquinho sem tocar em nenhum lugar. A gente não tinha missão. Então esse início eu vejo que foi muito especial para mim, porque eu amadureci demais, eu ganhei confiança, eu ganhei intimidade, eu conheci aqueles com quem eu tocava, né? Isso é importante, né? Um ministério de música que não conhece aquele que está do lado e não sabe o que o outro está vivendo, vamos dizer assim que vai ser quase uma banda do Chaves, né? Isso. Cada um vai tocar do seu jeito, cada um vai tocar no seu mundo e cada um vai tocar, né, de qualquer jeito. E esse não é o intuito, né? Um ministério de música, né, um ministrar, né, independente se você canta, se você toca, você faz no seu serviço, se você não tem a intimidade, ela não flui. Você pode ter um molejo tremendo com o microfone, você pode ser uma pessoa totalmente desinibida, né? Mas se você não vive e não busca a essência, não transmite a mensagem. Mas esse foi o começo, né? E antes disso, como você começou a música mesmo? Tipo assim, quando você pegou a primeira vez um violão, quando despertou esse desejo em você? Então, o meu tempo, talvez é um pouquinho diferente dos seus, existia aquelas revistinhas, né, que comprava em banca. Eu já comprei. Já Rô. comprou? Cara, eu ia fazer essa pergunta. Já comprei. Então, tipo assim, a gente aprendeu o Dó, Ré, Mi lá, né, tipo, vendo as revistinhas, como fazia e tudo mais. Essa didática meio que da revistinha, vendo o pessoal tocar e tudo mais. Aí depois de um tempo, quando eu entrei no Ministério de Música, acho que eu fiz 5, 6 meses de aula de guitarra. E depois eu não continuei mais. Os ensaios eram muito constantes, então assim, eram treinos e treinos que a gente ficava lá. Eu também treinava bastante em casa. Naquele tempo não trabalhava, acho que eu trabalhava meio período, talvez então eu tinha mais facilidade de treinar em casa e tudo mais. E como a gente ensaiava toda semana, né? Toda semana. E era ensaio assim que começava tipo 2 horas da tarde e ia terminar 7 horas. Porque a gente tocava, né? O Ministério de Música, hoje eu vejo, né, como um propósito de Deus, né, que com certeza Deus colocou no coração do Adriaço no início, de que nós trabalhássemos não a música, pegar um CD, nossa, hoje a gente toca igual esse CD, mas trazer a espiritualidade da música, né? Tanto é que ao longo da nossa caminhada a gente foi aprendendo que, né, muito mais do que você saber fazer, mas é você trazer o seu sentimento para aquele momento da música, né? Porque aquele que gravou tem um sentimento, né? Talvez ele é um profissional, talvez ele nem é um músico da igreja, ele é um profissional. E quando você toca, você traz o seu sentimento, né? Aquilo que você vive, né? Aquilo que você tem como experiência com a música. Eu chamo isso de o coração, né? Trazer o coração para a corda mesmo, né? Da guitarra ali, daquilo que você faz. E quando você busca fazer na medida certa, porque a gente aprende que ao longo da caminhada você precisa, né, de muito discernimento, né? Especialmente a guitarra, como é um instrumento um pouco mais barulhento, você precisa saber achar o ponto certo, né, em que não atrapalha o outro, não vai encobrir a voz do irmão. E tudo isso aconteceu, né, ao longo desse 1 ano, do qual eu não tinha essa experiência, né? E tudo isso aconteceu com muito ensaio, com muita oração. E se nós só ensaiássemos, talvez eu não tinha essa sensibilidade, esse toque, né? Às vezes as pessoas falavam assim, vai Rodrigo, aumenta o som dessa caixa aí. E às vezes a gente ia num lugar que não dava para você fazer aquilo, né? Mas eu tinha essa consciência de que se eu aumentasse o meu instrumento, eu ia cobrir a voz do outro, eu ia atrapalhar, porque precisa existir uma harmonia, né? Precisa existir um clima favorável para que Deus realize a graça, né? Aquele que está conduzindo, ele não pode estar num barulho que a pessoa não está confortável e não consiga sentir o seu sentimento da música, né? Eu vejo muito como a mão de Deus na minha vida. Eu e o Pedro começamos a fazer aula eu fiz guitarra e o Pedro fez baixo com o mesmo professor. E ele era um professor, ele tocava numa igreja evangélica e ele era um cara assim que eu falo que tem o nosso estilo. Ele gosta de frases, né, coisas que são bem sentimentais, no sentido assim, que você sabe analisar e você viver o momento que vocês estão fazendo, né? Está num momento de louvor,
né? Aí você faz uma coisa diferente, mas você está num momento de oração, né? São coisas diferentes. Você tem que favorecer a oração para aquele que está rezando e para você também. Então eu vejo muito como a mão de Deus isso. A gente aprendeu com uma pessoa que tinha a mesma linha do Ministério de Música Anjos Adoradores que hoje vive. E o interessante é que isso é tão fundamental, porque isso é um adestrar. Porque a gente vê que muitos ministérios de música, ao longo dos lugares que a gente vai tocar, existe muito essa coisa, né? Eu preciso vir e tocar e eu preciso que o meu instrumento apareça. O meu precisa aparecer mais. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E na verdade a gente não precisa. Existe um momento certo, existe um horário certo. Tudo tem o seu momento, né? E às vezes, por que eu falo essa sensibilidade? Porque às vezes você vai tocar num lugar e sua caixa não funciona, né? E você tem que ter o coração dócil de que talvez esse momento seja um momento de você sentar e rezar, talvez um pouquinho com o seu ministério de música. Aproveitando esse gancho, já teve alguma coisa que você chegou lá, assim, num momento, assim, que você falou que é muito tímido e tal, né? Você já chegou a travar? Tipo, você ia lá e não conseguia, esqueci. Ou fez uma coisa, tipo, totalmente errada. A música era em dó, começou em fá, por exemplo, sei Isso lá. aí é o Matheus que faz. Ah, tá. Não, então esquece minha pergunta. É a cota, duas coisas importantes aqui, é a cota Mateus. Sempre todo o episódio tem que falar Mateus. Tem que É a cota, senão ele chora em Nem casa. que a gente fale assim, tipo, tá conversando, Matheus. Mateus. Joga aleatório, assim. Ele manda mensagem no WhatsApp, entendeu? Tem que falar. Ah, a gente ama você, viu? É verdade, mas até porque você é muito grande, muito forte. Eu sou louco de discordar. E jamais. E tem outra coisa, se você que nos acompanha também tá perdido no dó, tocar em fá, tocar em ré, tudo bem, eu também tô. Então a gente segue aí, Rô. Assim, lógico, aconteceu muito. A gente sempre pensa assim, né? Você saber tocar um instrumento, você se aperfeiçoar nele, lógico, é importante e é fundamental isso. Porque o meu começo foi muito difícil. Eu falo para vocês assim que eu não sou um músico que fala assim, nossa. Tá bom. Não, eu sei tocar as músicas do nosso ministério, né? Os momentos. Lógico, Deus dá a graça, né, o dom da musicalidade. E ao longo da caminhada, a gente vai pedindo a Deus muito isso. Um fato muito interessante que aconteceu na minha vida, logo no começo do ministério, que nem eu compartilhei com vocês, eu tive muita dificuldade assim, de guardar acordes de qualquer música, uma música simples que tenha 2, 3 acordes e tudo mais. E eu lembro que isso, ao longo do tempo, vai te incomodando, né? Porque, gente, se existe uma coisa que eu não gosto, é cifra impressa em papel. Eu não sei, na minha vista, acho que elas começam, as letras começam a pular, sai correndo, você não enxerga. Daqui a pouco, nossa, você fica nervoso. E eu nunca gostei muito disso, né? Mas, lógico, quando precisa a gente usa, né? Mas eu não gosto. E quando a gente ia para o ensaio, como eu não conhecia as músicas, além de eu aprender do escutar, eu tinha que saber tocar, né? E para mim foi muito desafio isso. E aí eu lembro que eu ia trabalhar no começo, eu ia trabalhando a pé e sempre eu usava a oportunidade de eu ir rezando o terço. E teve um dia que eu pedi muito para Nossa Senhora isso. Porque o que acontecia? Há um tempo, quando o ministério começou a caminhar, começou a surgir missão. E no começo do Ministério de Música, se eu não me engano, o Adriano estava acho que no último ano da faculdade dele. E alguns encontros ele tinha aula e ele não podia ir. E às vezes ia eu e a Vanessa. E, gente, a minha mão tremia. A Vanessa vai lembrar claramente. A gente começou a fazer parte da comunidade da Aliança da Misericórdia na época, que era na casa da minha esposa hoje, da Ná. A mãe dela tem uma casa de acolhida, né? E a gente fazia as intercessões lá, momento de formação também, tudo. E eu tinha que tocar, quando a Vanessa pedia uma música, eu transpirava. Era tipo o Tom e Jerry, sabe? Quando tomava o susto, com o corpo, né? Ficava. E eu comecei a me incomodar com aquilo. Não por não saber tocar, né? Mas por querer, viver esse momento de oração. Porque eu ficava tão nervoso, tão tenso, que eu não conseguia rezar junto com eles. E eu comecei a pedir muito a Nossa Senhora essa graça. Porque eu queria saber tocar. Eu queria, guardar as músicas, poder fazer parte, né, desse momento
profundo de oração. E eu lembro que, né, ainda logo no começo do Ministério de Música, eu ainda, tipo assim, eu não tinha essa noção de que não era obrigatório. O Adriano nunca nos obrigou, tipo assim, parar de escutar música secular e escutar só. Agora você pode só escutar música de Deus. Não, porque foi um processo a minha entrada no Ministério de Música muito difícil para mim, né? Então, imagine, você está andando para a direita e você ir para a esquerda do nada, né? Requer, né, muito esforço. E eu senti que eu precisava fazer isso. E eu pedi a Nossa Senhora, que eu falei que a partir daquele dia eu ia renunciar, né, escutar as músicas seculares e me aprofundar mais na música católica, né? E eu nunca mais me esqueço que foi uma quinta-feira. E na sexta-feira a gente tinha as vigílias e eu senti que, não digo que eu ganhei um Google na cabeça, mas eu sinto que o meu pedido foi atendido, né? Porque, né, por mais que eu pedi, eu precisava buscar, né? Deus não ia jogar, né, todas as cifras na minha cabeça de todas as músicas e ele ia acontecer. Mas ao longo foi acontecendo, né? Eu falo que a música, ela é sentimento, né? Ela é sentir. Se você não sentir aquilo que você está tocando, né, aquele momento, né, se você não consegue rezar com o seu instrumento, é difícil. Quem canta expressa com a voz de quem toca, né? E é uma coisa muito, eu vejo que é muita intimidade, né, com Deus para você conseguir isso. E não é fácil. E não é um dom ganho uma vez, né? Você é para a vida inteira, né? É todo dia você pedir essa graça a Deus. Então, depois daquele dia, eu consegui, tipo assim, me desenvolver mais, né? Consegui estar mais sozinho num único instrumento, só eu tocando um instrumento, né? Então, não foi fácil. Lógico que no início o Mateus, claro, né? Vamos falar. Sim. Ele foi fundamental, né? Porque como ele já conhecia um pouco mais algumas músicas, né? Porque ele entrou primeiro do que eu no ministério. Ele foi favorecendo, né? Foi apresentando músicas, né? E eu lembro que a gente ganhou um CD do Adriasson com, acho que uma coletânea, acho que com umas 10, 12 músicas mais ou menos. E eu chegava em casa e ficava escutando todo dia as músicas, todos os dias aquelas músicas. Para quê? Para quando chegasse no ensaio, eu conseguir me desenvolver. Que legal. Eu queria falar que eu estou muito feliz mesmo. Eu espero que vocês que estejam nos acompanhando tenham sentindo o que a gente está querendo passar, levar para vocês, porque o Rô é uma pessoa que eu já falei para ele uma vez, não tenho vergonha de falar, é alguém que eu vejo como um exemplo para a minha vida. Obrigado. É alguém assim que eu olho e eu falo, cara, ele consegue assim, pregar, ele consegue fazer a pregação com a vida dele. Você olha assim para ele e você fala, é de verdade o que ele vive e ele consegue passar isso para a gente, é muito legal. Você falou duas coisas que tocaram muito em mim. A primeira é que você se considera e é um missionário. Sim. E depois disso você também toca, mas no topo está o ser missionário. Isso é Sim. muito bonito. E outra coisa também que me tocou é que você disse que é uma coisa também que eu noto, que o ministério, ele não tenta alguém se sobressair sobre os demais para falar, eu toco melhor ou não. Sim. Porque, na verdade, estão todos ali louvando ao Senhor, né? Estão todos levando a palavra pelos instrumentos, pela música, isso é muito bonito. Agora, uma pergunta. Primeiro, as revistinhas, elas realmente funcionavam? E por que eu pergunto isso? Eu tentei uma vez. Do lado de casa tinha uma banquinha lá com a revistinha Toque Igual ao Kurt Cobain. Cara, eu comprei, mas Propaganda não funcionou. enganosa. Não funcionou. Eu achei que era só comprar. Eu achei que eu vou comprar, vou deixar ali, mas totalmente desengonçado, sem coordenação motora suficiente para tocar um instrumento com um violão. Eu acabei não conseguindo. Primeira pergunta funciona? Segunda pergunta, você ainda tem aquele frio na barriga? Tipo, a primeira vez que você tocou, certo? Primeira vez assim, de tudo. Falou, Rodrigo, agora você vai tocar com a gente, e tem essas pessoas aqui, e a gente vai conduzir esse momento. Você sentiu um frio na barriga, é impossível não sentir. Agora, depois de tanto tempo, você ainda sente quando você vai tocar, ou isso passa com o tempo? Eu acredito que ajuda. Tá, porque eu lembro que teve uma vez uma pessoa que gostaria muito de aprender a tocar violão e ele me perguntou aonde que eu aprendi. Aí eu contei para ele que foi da revistinha. Aí sabe o que eu fiz? Ele não sabia nada, porque além de tocar com uma mão tem a outra para a corda, né? Eu desenhei minha mão numa folha e numerei elas
e desenhei lá o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e cada dedo onde que ficava a posição. E ele aprendeu a tocar violão. Que demais, E ele cara. conseguiu tocar o violão. Lógico, foi um início, né? Não dá para crescer com isso, né? Apenas dá para você fazer umas musiquinhas aí, dá para tocar sim. Quanto ao sentir frio, assim, com certeza, a primeira vez que eu toquei, a minha mão tremia que se colocasse num pandeiro, acho que ia mais rápido. Só que hoje, ao longo da caminhada, eu fico não mais, não digo nervoso, né? Eu fico concentrado, né? Porque eu vejo que a música, né, ela é algo tão fundamental numa missa, num grupo jovem, em qualquer lugar onde que um ministério de música está atuando, os músicos que ali estão, eles precisam ter essa seriedade, né? Tem um livro que o Padre Jonas escreveu que chama Músicos em Ordem de Batalha. Eu já li 2 vezes esse livro e eu achei muito interessante esse livro dele. E uma vez ele pregando, né, sobre esse livro, ele falou, né, que nós músicos temos que ter essa seriedade no coração porque estamos em ordem de batalha e batalha espiritual, né? Nós não sabemos quem está numa missa. Muitas vezes existem pessoas que estão ali na missa que estão ali num desespero tão grande em que elas podem sentir que seja uma última chance. Nossa, minha vida está tão perdida. Nossa, não sei o que eu vou fazer. Muitas vezes tem tanta gente que vai para a igreja com o coração, com o desejo de tirar a própria vida, né? E a gente como músicos, né, pessoas que se consagram a Deus, nós precisamos ter isso no coração. É a ordem de batalha, e batalha espiritual. E em batalha espiritual a gente não brinca, né? Porque uma música bem tocada, e bem tocada não digo de arranjos, digo de coral, não, mas tocado de coração, ele transforma corações, né? Muda pessoas, muda situações. Eu lembro que a Ana, ela vai lembrar muito disso. Uma vez tinha uma pessoa que ela conhecia, e essa pessoa, ela estava num momento muito difícil da vida dela. E ela estava partilhando com a Natália, na época era o Messenger, imagina se faz um tempinho, né? E ela estava falando que ela estava com um sentimento de tirar a vida dela, sabe? Ela não via mais sentido, né? E a Natália mandou uma música para ela, e ela escutou aquela música, e ela sentiu tocada, e ela não cometeu essa besteira, né? Então, para a gente ver, a música ela é tão eficaz, né? Ela é uma flecha mesmo, né? Que no momento certeiro, né, ela precisa entrar no coração daquele que se abriu, né? Então, eu sempre penso isso para mim, independente do lugar, quantas vezes eu já fui, né? Independente, né? Eu tô ali em ordem de batalha, né? Eu não sei o que vai acontecer. Muitas vezes, né, Deus vai falar no coração de quem está vivendo ou de quem está servindo. Nunca posso me fechar, e foi assim que a gente sempre aprendeu. Por isso que, para nós, essa questão do ser, né, do ser missionário, do ser músico, do ser, né, ser pai, do ser marido, é uma coisa só. Porque ali é onde você está servindo, você está tocando, enfim, você está ao serviço de Deus, né? Você tanto pode estar favorecendo ao outro como sendo favorecido por Deus. Deus pode tocar no seu coração. Deus pode, né? Não estamos ali tocando e Deus não vai falar para mim. Imagina, né? Eu sempre me abro a isso. Eu sempre busco isso, né? Lógico que não é fácil, né? Porque a vida da gente é cheia de tribulações. A gente tem dias que nós estamos bem, alguns outros dias nós estamos mais cansados, estamos, né, com a cabeça cheia de problemas, né? Mas é um desafio. Só que, como diz o Adriano, né, a gente só é bom naquilo que a gente treina, né? E quando a gente muito treina, a gente consegue vencer, a gente consegue sentir que é em ordem de batalha que nós estamos, e é em busca de almas que nós estamos servindo. Não é para estar ali tocando na minha guitarra, para todo mundo falar, nossa, que guitarra legal, nossa, como que você toca. Não é por isso. Até porque, no início do Ministério de Música, logo quando nós viemos para o Jupiá em missão, nós estávamos com um ministério meio que... Não estávamos com todos os instrumentistas, né, porque alguns saíram num certo período. E por fim, eu que tanto gostava de tocar a guitarra, tive que, por um bom tempo, ter que ficar no violão. Gosto também do violão, né, mas...
Cuidado, não fale mal do violão assim. Não é o meu instrumento, vamos dizer assim, o favorito. Lógico que se precisar tocar, eu toco, não me importo. Mas eu acredito que a guitarra é o que eu tenho mais, me sinto mais à vontade nela, né? Você também, né? O xodózinho. Meu xodózinho, né? Não, e eu só queria comentar uma coisa que você falou sobre estar em ordem de batalha, né? Tem uma frase para quem gosta de basquete aí, pessoal. Tem uma frase do Michael Jordan que ele fez nesse último documentário que ele não sei se foi o último, né? Mas The Last não sei Dance. mas não sei se tem outro. Não, eu acho que não, né? recentemente é isso. Enfim, no The Last Dance, ele fala que ele entrava para jogar, todos os jogos ele entrava se doando o máximo, porque ele, que nem se falou, ele não sabia ali na plateia se tinha alguém que fez o maior esforço para conseguir comprar um ingresso para assistir ele jogar. Tipo, às vezes a pessoa fez uma economia, deixou de sei lá, deixou de gastar, de comprar um negócio para ele, que não tem condições e tal, e ele foi lá e guardou esse dinheiro com todo carinho para ir lá assistir, para ele ir lá e fazer corpo mole. Sim. Entendeu? Então, isso é muito válido. E também a questão da gente se doar, né? Eu falo no nosso ministério que eu falei, hoje a gente teve uma reunião falando nisso, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E Deus, Ele quer o melhor da gente. A gente pode não ser o melhor instrumentista, mas nós nos doando 100% ali no momento, sentindo, como você falou, tocando com o coração, Deus age também, né? Sim. A gente dá o passo e Deus dá 3 ao Sim, nosso com favor, certeza. né? Então, tipo, é muito real, e música é uma coisa muito sentimental. Sim, Tipo com assim, certeza. Porque eu vejo que quando você entende que você está em ordem de batalha, né, eu penso assim, ó, eu vim para tocar, mas como eu partilhei, pode ser que minha caixa não funcione. E existe muitas vezes que o cabo não funciona, chega na sua casa ele funciona. Ou sua bateria acabou. Ou sua bateria acabou. Então, se você está em ordem de batalha, né, não significa que eu vou colocar meu violão ou minha guitarra na caixa e eu posso ir embora, né? Se você entende que você é um músico e está em ordem de batalha e sua caixa não funciona, qualquer outra coisa aconteceu, você está ali para rezar, né? Você está ali para orar, você está ali para ajudar. O baterista sempre tem mais trabalho, né? Que são equipamentos muito pesados, né? E uma vez eu achei muito interessante uma situação que aconteceu, porque assim, como eu falei para vocês, o ministério nosso ele foi muito lapidado. Não somos o ministério perfeito, mas demos muito trabalho, né? Para ser quem nós somos hoje, né, nós precisamos passar por muitas podas e muitas, né, mas hoje a gente entende um pouco mais, né, do mover de Deus nas coisas, né. E eu lembro que uma vez a gente foi tocar num evento e tinha uma banda antes de nós, ou depois, não lembro, foi depois. E a caixa do baixista não funcionou. E ele ficou bravo. Né? E tipo assim, no primeiro momento assim, eu fiquei com dó dele, né? Porque eu falei, nossa, ele veio, né? Era uma banda de São Paulo, né? Eu falei, nossa, eles vieram de São Paulo para tocar e não funcionou, tudo mais. Fiquei pensando, né? Mas depois eu lembrei disso, né? Já aconteceu isso comigo. E talvez ele deveria pensar, né, por esse lado, né? Ele não veio ali também somente para tocar, né? Ele veio para rezar, né? E nós precisamos estar aberto a isso, porque senão a gente, né, vai ficar lá no cantinho, vai ficar chateado, vai ficar de cara virada, e estamos em ordem de batalha, né? E aí entra a questão da humildade, eu acho. Sim, né? com certeza. Você tem que ser humilde e falar assim, pô, talvez Deus não queria que eu tocasse agora. Sim. Né? Talvez eu ia atrapalhar o meu ministério tocando aqui. Ou talvez, porque equipamento eletrônico é muito isso, né? Tipo assim, né? Às vezes eles param do nada, aí você chega na sua casa e eles funcionam, né? Ou às vezes também tem aquele tapinha. Viu? Não funciona, você vai, pá, não funciona. Mas, ó, você acreditem se quiser, mas quando eu fui gravar, eu acho que a música Peregrinos do Amor estourou 2 ou 3 cordas da minha guitarra. E eu tinha só aquela noite para gravar. Eu só tinha aquela noite para gravar. E se eu não me engano, estava tendo encontro, a comunidade estava funcionando lá na casa do Dri. Eles estavam fazendo encontro lá em cima, eu e o Pedro estava lá embaixo, no estúdio. Aí eu tive que, tipo assim, se virando nos 30, né? Mas, porque eu falei assim, não dá tempo de eu comprar a corda amanhã até eu trazer, porque tinha pouco tempo, que precisava mandar para o cara do estúdio, masterizar, e depois logo já tinha o show para vender e tudo mais, os CDs, não ia dar tempo. Eu falei assim, vou ter que, tipo, fazer o arranjo com o que tem.
né? E Deus foi providente ali, a música não deixou de acontecer com a guitarra, né? E foi, porque se a gente ficar bravo, a gente vai falar, nossa, por que a corda estourou? Não Porque ela tem que como, estourar, né? E é muito o que vocês estão falando, é aquilo que você falou antes, Rô. É você ser um missionário. Então, Sim. por mais que você vá naquele dia, que dê tudo errado, a pior coisa que pode acontecer com uma guitarra, quebrou, Sim. não funciona. Um pitbull arrastou ela e destraçalhou ela no meio daquela rua. Não vai funcionar. Eu vou embora para minha casa? Não, eu sou um missionário. Sim. Eu vou rezar, eu vou viver com meus irmãos, eu vou servir até de uma outra forma. E aí, de repente precisa de uma leitura, de repente Sim. precisa de um... agora tem um instrumento que eu sei tocar e que outro não pôde. Se você vai embora, você não é seu, você é um missionário, né? Você deixa de viver a graça daquele momento. Sim. Porque você vive, que nem o Rafa comentou, você se entregar por inteiro, um ministério que se entrega por inteiro, né, não é você, tipo assim, fazer toda a sua força, né, mas é você se abrir por inteiro. Talvez você está num momento ali de oração, né, e você em algum momento está pedindo uma resposta e Deus te revela alguma coisa, né? Às vezes você está com o coração tão atribulado e Deus te acalma naquele momento. Então olha a oportunidade que você pediu, né? Perdeu, né? Sim. E como o Rô bem falou aqui, né, várias vezes o Rô citou que antes do fazer, né, nós temos o nosso ser. Né, ainda nessa didática do instrumento não Sim. funcionar. Quantas vezes, às vezes, Deus fala assim, não vai funcionar hoje, você está precisando ser. Né? Então, assim, o ser missionário do Rô, o nosso também, vai muito além do fazer. O fazer é uma consequência. É uma pra consequência. nós. Antes de tudo vem o ser. Então, acho que, para mim, o que ficou muito, né, nessa conversa nossa é o ser. Sim. É o como nós temos que ser. Porque, igual o Rô falou, muitas vezes a gente tá lá para tocar e o que a gente vai passar para as pessoas se a gente não está sendo? Sim. Da nossa vida de oração, né, dos nossos ensaios, dos momentos em comum, como nós estamos sendo, né? Sim. Porque teve algumas vezes que a gente ia ensaiar, porque assim, hoje a formação hoje já teve muita gente no ministério e depois já teve poucas pessoas e hoje nós chegamos, né, num ministério não fechado, né, dizendo assim, mas, né, hoje nós temos a nossa base, né, como o nosso ministério de música. Mas teve pessoas que às vezes a gente ia ensaiar e alguém estava com algum problema familiar, né, algum ente doente, né, e precisava partilhar, precisava abrir o coração, porque muito mais do que você passar uma tarde inteira ensaiando, né, é você saber que o seu irmão está ali com o coração e está derramando a vida dele, né. Para um ministério de música ter a comunhão, né, eu preciso saber o que o outro sente, né. E teve muitos talvez não digo essa palavra, mas assim alguns músicos do ministério que hoje não estão, claro, não entendiam isso. Nossa, estava pegando fogo na casa do irmão lá, tipo, tinha acontecido uma situação desagradável. Como que ele ia rezar? Como que ele ia ensaiar, sendo que o coração dele estava lá na casa dele naquela circunstância, né? E ele falava, não, eu vim aqui para ensaiar, E saía com o coração, tipo assim, chateado. Achava que a gente não queria ensaiar, né? E não é essa a situação, né? Porque para a gente ser um ministério... Na verdade, assim, nós hoje acreditamos que assim são passos, né? Deus, ele foi nos unindo de uma certa forma e nós fomos caminhando, nós fomos evoluindo na missão, né? E hoje nós sermos comunidade é um passo a passo, que começou com o Ministério de Música, depois nós juntamos com uma missão do Ministério de Dança. Hoje nós somos uma comunidade de vida, né? Em que teve que ter um alicerce. Hoje o nosso alicerce não é tocar. O Adriano sempre fala, né, que se fosse só tocar, a comunidade não existiria. Porque a gente vê tantas bandas hoje em dia que param de tocar porque, né, você imagina, já tem 30 anos de carreira. E nós não temos uma carreira, nós temos uma missão, nós temos vida, né? Antes de eu estar aqui, a gente estava num momento lá com o pessoal, né, tipo, vivendo uma parte da nossa vida fraterna, né, que o quanto isso é importante para nós, né? Porque não é você ir lá jogar um basquete, você ganhar. Não é. É o intuito de você estar junto, né? E isso, como comunidade, tem um valor tão grande que, com certeza, isso reflete no seu ser. Por quê? Porque ali no momento que um vai beber uma água, partilha uma coisa, traz a vida, né? Traz uma situação, traz a alegria. Então, para a comunidade, isso traz um reflexo, traz uma harmonia para aqueles que estão, porque a comunidade não é uma comunidade de fazer, é uma comunidade de ser. Lógico, temos os nossos afazeres, vocês têm o ministério de vocês, né,
que é da comunidade. Por isso que às vezes, se caso um dia precisa, quando a gente toca com vocês, a gente vai com um amor, porque é a nossa comunidade que está aqui. E nós lutamos tanto para que ela esteja de pé e permaneça de pé. E não é só permanecendo, é fazendo a vontade de Deus. Então isso tudo veio, né, de um início, né, que foi passo a passo. Né? Não foi, né, não nasceu em um dia, em um mês. Né? São anos construindo. Lógico que ao longo da caminhada houve muitos desafios, muitas coisas a serem podadas, né? Mas com certeza isso a gente tem muito a certeza no coração de que Deus foi guiando tudo. Nossa Senhora, nas nossas intercessões, todas as sextas-feiras, né, na nossa vigília, que a gente ainda nem tinha o Dri como ministro da palavra, a gente não tinha capela, a gente não tinha comunidade, eu nem ministro da Eucaristia era, há muito tempo atrás. Aos poucos, né, tudo foi caminhando, né, para nós estarmos como estamos hoje. Oh, perfeito, cara. Eu tenho uma curiosidade aqui, porque você disse que lá, antes, né, antigamente, você fez esse pedido à Nossa Senhora de se aprofundar mais nas músicas católicas e deixar de ouvir as músicas seculares, as músicas do mundo, né? Hoje, você continua com esse propósito? Ou Sim. você não ouve a música secular, não ouve nenhum tipo de música, não consome nada? Assim, tipo assim, lógico que quando você está num ambiente não tem como você colocar um tampão no ouvido, né, e fingir que você não está escutando, né? Mas assim, eu de colocar um CD, hoje não tem mais CD, né? Tipo assim, de colocar Uma playlist no Spotify. isso. E colocar mesmo. aquela fita cassete? Não tenho mais esse hábito. Só que isso é uma coisa que é automático, né? Não é porque assim não me faz falta. Né, que nem eu partilhei no começo do ministério, né, quando eu comecei, lógico, né, que eu pegava a minha guitarra e tocava um pouco, porque eu estava no começo, né, e como tipo assim nunca foi uma coisa, nunca foi uma regra, vou usar essa palavra, tipo assim, você entra aqui e a partir de hoje você não faz mais isso, né, então a mudança ela foi muito gradual, né, eu senti a necessidade, eu senti o desejo, né, sozinho. Né? Porque às vezes eu ia na casa deles, de um, de outro, quando a gente ia, e entrava no carro para a gente ir em missão, eles não escutavam essa música. Né? Então, isso foi saindo da minha vida e não fez mais falta. E muito pelo contrário, né? Tipo assim, as outras músicas de igreja que eu comecei a aprender, eu comecei a sentir o desejo de escutar. Né? E hoje, tipo, eu não escuto porque é o que eu falo, não faz mais parte da minha vida. Vou dizer assim, foi um momento da minha adolescência em que ficou lá, né? Foi um momento gostoso, né? Um momento em que eu tive muitos amigos lá na escola, lá não estudava, foram momentos assim que foi muito bom, foi muito bem aproveitado, né? Porque a gente éramos muito infantil, né? Tipo assim, nunca fomos aquelas pessoas que hoje infelizmente tem, né? Quer muito se aparecer, né? Vai lá, quer beber, quer fazer isso, quer imitar o que o outro fez. E não tinha essa personalidade. E a gente gostava de brincar, gostava de saía da aula, a gente pegava o violão, parava numa pracinha aqui em Americana, tinha muitas essas pracinhas pequenininhas, ficava lá tocando, conversando, falando da aula e tudo mais. Mas nada, tipo assim, doido, né, que nem hoje tem, né? Usar droga, não, graças a Deus a gente nunca... Até porque também naquela época eu fazia esporte, né, então não tinha como usar droga, né? Olha o doping aí. Mas viu, já peço uma dica para você, porque eu tinha muito preconceito, por exemplo, com a comunidade, que hoje eu amo, entendo e estou dando meus pequenos passos, mas eu tinha muito preconceito, até na questão da música. Por exemplo, quando alguém me falava música católica ou qualquer outro tipo de gospel ou qualquer outro nome que se desse, eu tinha muito preconceito. Eu falei, não é possível que seja bom, sabe? E aí, conforme eu fui conhecendo mais, eu vi que tem coisas muito boas, muito legais. E eu queria que você desse uma dica para o pessoal que nos acompanha do que você ouve assim de música católica. Eu acho que quem me conhece já sabe que eu vou falar do Dunga, porque eu gosto muito, né? É um estilo de ministério que eu sempre me identifiquei. Desde o primeiro momento de que eu escutei, naquele CD que eu contei no comecinho, o que o Dri deu,
tinha uma música que chamava Lugar do Coração e tinha uma música que chamava Restauração. Essas músicas foram músicas que eu vivi muitos momentos assim comigo, ensaiando, tocando, mas também momentos de intimidade que falaram muito no meu coração. Mas também gosto também bastante de Celina Borges, bastante Frei Gilson. Eu gosto do Shalom. Um ministério que eu estou escutando bastante é a nova versão do Rosa de Saron, que tem músicas muito legais. Tá né? muito boa a formação. Muito legal, dele. né? Tem trazido uma proposta bem voltada assim para a igreja, para um propósito de Deus. Já ouvi um CDzinho do Anjos Adoradores. Eu ia Dizem falar que é dele muito bom. agora. E o engraçado é que tem muita música ainda para vir e ainda não veio, não? Nessa quarentena, Uxa. então, dá pra fazer mais uns 2, 3 CDs. Tem. aí já. Esses dias eu escutei uma música, o Adelson postou no grupo nosso. Eu nem lembrava que eu tinha gravado aquela música, acho que eu não sei nem fazer o solo mais. Porque faz muito tempo mesmo. E no início a gente sempre teve esse desejo de gravar um CD. Só que antigamente era tudo mais caro, né? Hoje os home studio que tem, né? O Dri tem aquela mesa de som dele lá que a gente usa, que é muito boa. Graças a Deus nunca deu problema e que nunca dê. Ai, Jesus. Abençoe, Senhor. E a gente sempre foi gravando as nossas músicas para deixar registrado, né? Mas o CD nosso, o primeiro que nós gravamos por 10 anos, nossa, foi duro de arrumar as músicas, hein? Muita música boa, duro, não? Graças a Deus. Difícil, né? É um problema bom esse. É um problema bom. Você falando da música, né, e o Will também partilhou, parece que é uma coisa assim natural, né, como você comentou, né, é uma coisa gradual, quando você começa a querer ouvir, porque isso vai te tocando, porque a música católica, a música gospel, na verdade, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Não é que nem as músicas de hoje que a gente ouve por aí, que é cachaça, mulher e traição. Sim. Né? Então, ela te traz um momento de você pensar, né? Sim. De você refletir, de você rezar. Então, tipo, você começa a meio que viciar nisso, né? Você não para de querer ouvir. Sim. Você fala assim, nossa, ouvi Frei Gilson. Aí, que nem o Will falou, você começa a escutar uma coisa e acaba em outra. Aí do episódio passado, para quem ainda não assistiu, corre lá. Mas, por exemplo, você começa a escutar Frei Gilson, você cai num Padre Marcelo. Você começa a cair em outros músicos que talvez você não conheça, de músicas que você não conheça. Sim. E você começa a escutar o de fato que a pessoa quer passar. E isso, você fala assim, poxa, que visão que o cara teve, né? Nossa, que música que parece que fala diferente pra gente. E outra, às vezes a música fala diferente em partes da vida diferente, né? Ou às vezes uma semana você escuta ela, você entende de uma forma. Você escuta 2 semanas depois, você fala assim, nossa, me tocou muito mais do que quando eu escutei na primeira vez. Cai diferente no seu coração, Cai diferente, né? Eu acho que acaba acontecendo isso porque a música católica não é somente música. Cara, se você pegar a letra, é uma oração. Cara, é uma oração e muito linda. É por isso que você ouve algumas músicas, eu faço isso, em looping infinito. Eu ouço ela, depois eu ouço ela, depois eu ouço ela, e eu fico 3 dias ouvindo essa música. Sim. Porque é uma oração. Você acaba ouvindo, meditando, rezando, orando, e aí você ouve de novo. Aí, na outra semana, ela cai diferente no seu coração, você já está diferente ali. E eu acredito que para o músico, quem está tocando também seja isso, né? Sim. Essa semana eu estou escutando muito aquela música do Casemiro, aquela música O Poço. Coitado, eu escutei tantas vezes que deu até calo na garganta dele. Mas é porque... O poço até secou já. Até secou o poço. Mas as músicas do Anjos Adoradores, você pode perguntar para a Vanessa, você pode perguntar para o Adriatson, né? O Matheus também tem uma música também, né? A Naná. São músicas que vêm da vida mesmo, né? O Dunga uma vez falou que a diferença da música católica para uma música secular, porque muitas vezes esse é o questionamento, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas por que você não escuta, né, uma música? O que ela tem, né? Primeiramente, é como eu partilhei da minha vida, né? Ela
as músicas seculares, elas perdem um sentido. Por exemplo, se você está buscando uma vida de santidade, se você está buscando uma vocação, né, se você está buscando um relacionamento em Deus, por que você vai escutar a música que fala de traição, não sei o que lá, e cachaça? Cachaça e mulher. Mulher, entendeu? Porque não faz parte da sua vida. Isso não vai somar para que você consiga a vencer os desafios, porque é desafio. Então, o Dunga falou que a música católica, ela vem de oração, jejum, confissão, terço e eucaristia. São fragmentos, vamos dizer assim, são elementos fundamentais, né? São coisas que, tipo assim, você escuta e você sente toda a diferença, como o Will comentou, né? Preenche a sua vida, né, de uma certa forma que talvez você não, no momento você não entenda, mas aprofundando você sabe que Jesus, ele não se prende, né, no tempo, tem hoje e sempre, né? Então, né, aquele que, quando você escuta, por exemplo, a música da Van, Conversão, né, quando você escuta uma música da Ná, do Dri, né, você sente a Eucaristia, você sente uma renúncia naquela vida. Eu lembro uma vez, logo no Ministério de Música, quando o Adriason gravou um CD com muitas músicas dele, para a gente não esquecer, tinha uma música que chamava Jesus, Hóstia Consagrada. Tem o João Henrique, que é o irmão da Natália. Ele é bem pequenininho, ele tinha acho que meses. Ele escutava aquela música e ele fazia assim com a mãozinha. E ele não entendia aquilo, né? E ao longo que ele foi crescendo, ele permanecia com essa mesma atitude. Então a gente entende que a música que a gente, né, que a pessoa ela faz ali, não é dela, né? Mas é um toque de Deus, né? É um toque de Deus, né, na vida da pessoa, em que se você se deixa levar, você bebe também dessa graça. A música Conversão da Van, como chama aquela música que você gosta da Naná, Carol? Para onde eu irei? Então, essa música, tipo assim, ela veio num momento muito, vamos dizer assim, ímpar, não só do mundo, mas da comunidade, né? Um tempo de pandemia, né? Um tempo em que todo mundo estava vivendo uma incerteza, né? E a música fala, para onde eu irei? Na verdade, a música é da Nai do Dri, né? Para onde eu irei? Se Deus não estiver com a gente, né? Para onde a gente vai? Né? Então, traz todo sentido. A música, que vamos dizer assim, quem escreveu foi o Adriason e a Vanessa, né? Mas todos nós bebemos dela, porque comunidade é assim, não existe um que passa fome, todos passam. Se um come, come todos, né? Se aonde está bem um, tem que estar bem todos, né? E se não está, temos que estar, né? Então isso é um diferencial, eu vejo, na nossa comunidade. Então agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu segurei até agora, que é para prender a audiência, né? É assim que funciona, a gente está aprendendo, né, a fazer um programa, é assim. Nosso mestre lá já ensinou, você tem que fazer isso aí. Eu queria saber, assim, um perrengue que você passou, entendeu? Como músico, você foi tocar e alguma coisa deu muito errado. Sabe aquele dia que você acorda que você fala, esse dia aqui vai ser complicado. Deu ruim hoje. Deu ruim. E aí você tem a missão, você tem que tocar, você tem aquele dia e vai ser aquele dia. Aconteceu isso? Já teve algum assim que marcou, que você falou, esse aqui marcou minha vida? Lógico que teve muitos assim momentos assim que a gente vai em missão, vai em algum lugar assim, e a gente não está bem, né? Tem problemas pessoais, né? Como todo mundo. Graças a Deus somos seres humanos, né? E Deus nos chama a enfrentar com coragem, né? Quando a gente foi gravar o DVD, foi em março do ano passado, a gente tinha planejado gravar o CD, o acústico, né? Do Anjos, e a gente foi lá na chácara do Adriason, montamos toda a estrutura, um lugar maravilhoso, né? Parabenizar aqueles que fizeram toda a estrutura. Foi um dia assim que ímpar, né? Para a nossa comunidade. E eis que aquele dia o meu dente do siso resolve me chamar. Só antes de você contar, esse dia, mas deu uma chuva, um pé d'água que a gente teve que pegar toalha Pra e colocar colocar na em mesa cima de da som. mesa de som para não queimar tudo. Colocar Só nos uma outra filtros parte, né? Colocar achou nos filtros de linha para não dar. A gente achou que não ia passar com a arca ali, né? Esse dia foi tenso. E eu tava com muita dor, e era carnaval, se eu não me engano, né? E é a única que a gente acha um dentista naquele dia, não. E eu lembro que a gente estava indo para a chácara levar todas as coisas, levar o instrumento e tudo mais. E o Matheus chegou e falou, Rô, toma esse remédio aqui que ele é para dor. Mas você toma de 12 em 12 horas. O Matheus é tipo o pai do Cris.
Porque ele fala assim, toma um xarope, ele tem remédio pra tudo. O Matheus, ele é tipo também o mestre dos Viu? magos. Ele aparece e fala, toma esse remédio, e some. Mas vocês não viram a pomada que ele levou pro Adrielson hoje na quadra. Resolve tudo. É tipo minâncora, sabe? Tipo assim. Top, top. Sarou até dor no joelho do Adrielson. Foi melhor que a cirurgia. Foi melhor. Nem precisava ter operado, Não, né? era só passar a Só pomadinha passar a ali, já pomada. era. E daí a gente começou a montar as coisas e tudo mais, e eu via que de tempo em tempo a dor estava aumentando. A hora que eu fui vendo, eu estava tomando tipo de 2 em 2 horas, eu estava tomando um remédio que estava com muita dor, não conseguia abrir a boca direito e não adiantava. Eu vim embora porque não ia arrumar dentista, não tinha como a gente gravar outro dia o acústico, e eu queria muito estar presente, não por tocar, mas porque é a nossa história, e sempre foi assim. Eu vejo assim que quando é um evento muito marcante, uma situação muito assim, fique tranquilo, alguma coisa vai acontecer. Aí antes de começar eu falei, não, vou guardar. O Matheus tinha dado uma cartela fechada, eu tinha guardado a última, imagina se eu não tomei muito remédio. Falei, não, essa eu vou tomar para começar, antes de começar a tocar. E tinha muita coisa gostosa para comer, e eu não comi. Só que depois que a gente tocou a última música eu já toquei já assim, no meu limite. Tanto é que o Adrielson, depois, quando ele foi ver as faixas, o meu violão nem tinha frequência, porque não tinha nem força para apertar o violão. Agora que acabou, eu fui embora pro quarto, deitar, e eu tive uma crise de, sei lá, de tremedeira, de dor. Foi um dia muito difícil, né? Mas graças a Deus aconteceu. E se Deus quiser, logo, logo estaremos publicando esse DVD. Amém. Mas foi um dia difícil. Foi mesmo. Rô, então a gente conversando sobre tudo isso, você falou um pouco da sua missão, do seu ser missionário, do seu ser na música também, que esteve junto ali com você. Como é hoje a sua missão do ser pai, do ser esposo? Linda, linda. Eu vejo que, como eu partilhei com vocês, né, tudo aquilo que eu vivi, né, porque eu comecei no Ministério de Música, eu tinha acho que 17, 18 anos, né, e não namorava, não tinha profissão, né, não tinha nada. Então a minha vida começou com o Ministério de Música. Então por isso que eu vejo que é um propósito de Deus, né? Porque o Ministério de Música, por ele se tornar uma comunidade, ele atingiu, hoje eu posso dizer isso com uma certeza, né, ele atingiu 100% da minha vida, porque ali eu aprendi como me comportar num relacionamento, eu aprendi como ser amigo, como ser irmão, como ser músico, né, como ser missionário. Eu entrei em muitas áreas da minha vida que eu precisava trabalhar e que, lógico, até hoje a gente precisa, né? E a comunidade, ela traz esse 100% na nossa vida, né? Não tem como eu falar da minha vida música se eu não falar da minha comunidade, não tem como eu falar da minha comunidade se eu não falar de ser músico, e não tem como eu falar dessas duas áreas se eu não falar da minha área familiar, né? Porque a minha família foi construída na comunidade, né? Que começou com o Ministério de Música, né? Então, dizendo assim, são passos. As coisas se misturam, né? Se misturam. Às vezes você não sabe, assim, né? Entenda o que eu vou falar. Você não sabe mais quem você é, né? Se você é o Rodrigo músico, se você é o Rodrigo missionário, se você é o Rodrigo esposo da Ná. Sim. As coisas ficam tudo meio que uma coisa só, né? Sim, porque é assim que a gente aprendeu, né? Uma família, né? Se você pensar na essência dela, né? Nenhum pai e nenhuma mãe, né, pensa nos seus problemas, nos problemas do pai e no problema da mãe. É o problema da família. O pai, né, quem conhece, né, o Adrielson como fundador, a Vanessa como fundadora, nós como discipuladores, né, nós como irmãos, a gente sabe, né, o quanto a gente busca se preocupar com a vida do outro. O quanto é importante, né, essa integralidade, né? Não adianta, né, a gente estar em qualquer missão ou fazer qualquer coisa se a nossa vida não está, né, vamos dizer assim, não digo 100%, né, mas nós estarmos em unidade, nós estarmos em união, né, porque senão, né, nós estaremos pregando uma hipocrisia para aqueles que estão nos vendo. Então, né, a minha vida familiar, ela foi construída com o Ministério de Música, começou com o Ministério de Música, porque depois de um certo tempo, a Ná entrou também no Ministério de Música. No comecinho que eu entrei, ela não estava.
Ela fazia a parte do Ministério de Dança, né? Ela era dançarina da comunidade de que ela fazia parte. Depois ela veio para o ministério e depois também entrou na comunidade. Nós começamos junto também. Ela faz parte também, né, do primeiro grupo de consagrados, né, que fez os votos. Então eu vejo que hoje a minha família, tudo que eu aprendi em ser pai, né, em ser marido, ele veio da comunidade. Nós aprendemos e nós aprendemos juntos, né, porque o Ministério de Música éramos todos, né, todos solteiros. O Dri namorava, né, então o pessoal não tinha nenhum casado, né. Então nós fomos nos formando, né, o Adriano foi nos formando, mas nós fomos aprendendo junto. Então tudo aquilo, as dificuldades que a gente vivia, né, eu como família, né, a gente ia ali se construindo. Então eu vejo que hoje, para mim, viver em comunidade, né, não digo que é uma coisa fácil, no sentido assim, não tenho desafios, mas a minha família, por ser uma família de comunidade, que vive em comunidade, é algo mais fluir. Por exemplo, logo quando a Maju nasceu, ela não entendia, né, o que era a comunidade. Até então ela não tinha noção de amizades e tudo mais. Mas com o passar do tempo que ela foi ganhando essa questão da inteligência, né, esse desenvolvimento dela, hoje para a Maju estar em comunidade, até para ela como criança, é fácil. É fácil, não digo no sentido assim, é prazeroso, é a vida dela, as minhas amigas, né, os meus amigos. Isso tudo é uma construção. Lógico que eu lembro que no início, logo quando a Maju nasceu, foi uma readaptação da minha vida. Porque quando eu casei com a Ana, para nós foi muito bom. Lógico, em todos os sentidos, porque aí íamos em missão juntos e voltávamos juntos. Saíamos, tinha que resolver uma coisa, nós sentávamos e resolvíamos juntos. Então nos trouxe vamos dizer assim, nos ajudou muito. Né? Porque quando a gente não era casado, a Ana, tipo assim, tinha hora para voltar. Às vezes, quando ia para uma missão muito longe, ela avisava a mãe dela. Tinha toda essa questão da obediência também, né, que é importante. Nós precisamos, né, valorizar, né, também nossos pais, né, pai e mãe, né, no sentido. Só que depois, quando nasceu a Maju, houve, vamos dizer assim, essa readaptação, né, porque aí existe uma criança. E o interessante é que cada mãe, né, tem uma reação diferente quando nasce a criança. Né? E eu me recordo muito que logo quando a Maju nasceu, eu peguei uma situação muito difícil, que a minha avó estava muito doente, né? Então foi para mim uma readaptação, foi um momento de perder alguém, né? Que para mim foi difícil, né? E isso, vamos dizer assim, não que isso abalou a minha decisão, porque a minha resposta sempre foi a mesma, né? Eu sempre senti no coração de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, né? Mas ao longo das situações, né, às vezes vamos dizer assim, bate as incertezas, né? Vou usar essa palavra, né? Bate essa incerteza, e quando a gente está fragilizado, né, por perder alguém, por às vezes não estar tão bem no seu trabalho, vivendo uma certa pressão, isso vamos dizer assim, busca quase que faz você perder um pouco do seu caminhar. Tenta te desestruturar. Te desestruturar, obrigado pela palavra. O interessante é que por você, eu sempre tinha a Natália que me dava força nos momentos de dificuldade, e ela também, né? Nós também nos apoiávamos nesses momentos, porque para a Natália também foi difícil esse readaptar, ser mãe, né? Porque não existe um livro, pode existir um livro que escreva tudo o que acontece com uma mãe quando uma criança nasce, e pode também existir para um pai, mas a realidade era diferente. E a realidade em comunidade também, porque, como você mesmo partilhou, não tem como eu pegar a minha vida comunidade e colocar aqui e ajustar a minha vida familiar e depois não tem como. Você caminha junto, e a comunidade não te deixa parar. Não porque você é obrigado a realizar os seus compromissos, mas porque o seu ser é importante estar ali, né? Aquilo quem você é precisa estar ali presente, não porque eu preciso estar, né? Mas é porque eu preciso me abastecer. Se é um momento de dificuldade, se é um momento de crise, é lá onde eu tenho que estar,
não é afastado dela, né? E nesse momento eu vejo que talvez foi um momento assim mais difícil assim da minha, vamos dizer assim, da minha vocação. No momento em que talvez eu me senti, se eu não sabia se eu ia para a direita, a esquerda, para o meio, saia correndo, chorava, o que eu fazia, né? Mas graças a Deus, né? O Adriano esteve muito presente ali e tipo assim, e me chacoalhou no sentido assim, calma, né? Calma, tudo isso vai passar, né? Essa situação vai voltar ao normal, o luto passa, né? Porque a minha avó, a minha avó faleceu quando a Maju tinha 2 meses, se eu não me engano. A minha avó foi a minha segunda mãe. A minha avó me tinha assim, tanto é que até hoje o Mateus, né, zoa eu, né, porque tipo assim, fala que eu sou o queridinho da minha avó. Por quê? Porque a minha avó tipo assim, cuidava de mim com muito carinho, e a gente sempre foi muito próximo. A minha avó sempre falava das coisas de Deus para mim, minha avó sempre me catequizou também, sempre tinha essa preocupação de eu também não deixar, sempre trazer o Pedro junto, né? Para quem não sabe, o Pedro também é o meu primo, né? E sempre falava, né? Ela falava, filho, não deixa o Pedro ficar longe do você, filho. Porque ela tinha essa preocupação de vó e mãe. Quando toda essa situação aconteceu, foi tudo de uma vez, né? E assim, e só quando você passa, né? Você sabe como é lidar com isso, né? Como você passa, você sabe como é lidar. E não foi fácil, não. Eu confesso para todos que foi um momento assim que eu me desnorteei um pouquinho. Mas graças a Deus, né, o Adriano falou assim, calma, Rodrigo, passa, né? Preciso de você aqui. Preciso da sua vida aqui, né? Porque se eu me afastasse, não, preciso de um ano sabático. Eu ia me afastar e as coisas do mundo te levam, né? Se você não toma cuidado, né? É por isso que eu sempre falo que você estar em ordem de batalha, como músico, como missionário, qualquer coisa que você for, se você não está com esse olhar, né? Que você está ali, sempre atento às coisas que Deus quer fazer, você automaticamente, a hora que você vê, é igual estar na praia. Vem a onda, você só pulou, você acha que você só pulou, mas a onda levou você um pouquinho para longe. E daqui a pouco, a hora que você está longe, 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 e tudo aquilo que você aprendeu como comunidade, como família, todo aquele conceito que você tinha, foi longe. Foi longe. Então, tipo assim, se você não se agarrar, né? Eu nunca mais me esqueço um dia que a gente foi numa formação lá na Teotocos, e o Ney fez essa comparação, né, da regra de vida, né? De que se você não abraçar, ele falava de que tinha um navio, né? E que nesse navio, toda vez que eles passavam por uma determinada ilha, tinha uma sereia lá com um canto muito lindo e que possuía todas aquelas pessoas e pegava e tomava aquelas pessoas, a vida daquelas pessoas, né? E ele relacionou isso à vida comunitária. Que essa sereia, esse canto bonito, são as coisas do mundo. E a comunidade, a regra de vida, se você não abraçar ela, e se você buscar viver ela no sentido assim, não como uma âncora que te traz para baixo, mas algo que te leva para cima, né? Buscar nesse intuito de que ela te ajude a buscar mais, né? Ser comunidade. A hora que você vê, se você não se agarrar a isso, você se leva, né? E você não percebeu. Né? Não é uma coisa que acontece, vamos dizer assim, leve como um coice de um rinoceronte. Não, né? É leve, é dia a dia, né? Então, eu vejo que a comunidade, ela entrou na minha vida, na minha família, de uma forma com que talvez difícil de explicar, né? O meu ser pai, porque estava tudo muito, muito junto, né? Quando comprei o apartamento, o pessoal do ministério, da comunidade foi lá e viu o meu apartamento. Quando a gente fazia reunião do ser, era no apartamento do outro, do Adriadson. Então, tudo nós estávamos juntos. Quando nasce o filho, quando está grávida, né? São essas notícias em que faz parte da nossa vida. Então, talvez seja difícil assim de dizer, de contar um pouco desse lado separado, porque está tudo junto, né? Mas hoje, dizendo assim de modo muito particular, hoje eu sou muito feliz, muito realizado, né? Ter a minha família servindo junto, né? A minha filha chega segunda-feira, ela fala, papai, que dia é hoje da semana? Fala, filha, segunda. E amanhã, terça? Não é amanhã que a gente vai na comunidade? Eu falei, filha, é só depois de tal dia. Nossa, mas demora tanto assim? Não pode ser amanhã?
porque virou algo automático. A gente nunca obrigou ela. E não é fácil isso acontecer, mas foi algo natural. Foram passos, né? Foram passos que vieram, né, caminhando, e graças a Deus hoje a minha família serve, né? Nós estamos todos em comunidade. Perfeito, Não, né? se a gente der trela, a gente vai até 10 horas da noite hoje. Sim, a Querem gente... pedir pizza, gente? Agora são o quê? Umas 6 horas? 6h15. 6h15? Ah E lá. a gente tem até A mais umas 4 horas fácil. Já vai caminhando então para o final aqui do nosso programa. Passou rápido, tá vendo? Muito. É muito bom, tudo que é muito bom passa rápido. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente, né, que fomos aqui formados numa conversa, numa conversa descontraída, né? E ouvindo o testemunho do Rodrigo, a gente é formado também. Eu espero que vocês tenham aproveitado realmente cada segundo, cada minuto e tenham feito valer a pena. E obrigado por estar até agora aí, né, conosco. Só queria fazer um último link aqui do que foi falado sobre quem nós somos, né? Que o Rafa falou que são muitas coisas e se misturam, né? Quem é o Rodrigo? É o Rodrigo missionário? É o Rodrigo esposo? É o Rodrigo pai? É o Rodrigo músico? Não, é o Rodrigo peregrino do amor, que abarca tudo isso. A comunidade, a nossa comunidade, ela preenche, ela toma conta de toda a nossa vida, né? É por isso que não se pode fatiar. É por isso que eu não consigo ser William, Rafa, Carol no profissional e aqui na comunidade outro. Sim. É por isso que não dá para você, depois de estar na comunidade vivendo, criar o seu filho fora dela. Sim. É por isso que não tem como você desvincular, porque nós somos peregrinos do amor. Então, acho que eu senti isso, que ele resume tudo e junta tudo e acaba dando um sentido para a nossa vida, né? Eu gostaria também de fazer um pedido para você que está aí nos acompanhando, que deixe o seu comentário, por favor. A gente precisa muito, muito, muito disso. Deixe seu comentário aí, com sugestões de tema também, com elogios. A gente gosta muito de elogios. Com críticas construtivas, por favor. Mas deixe algo aí pra gente, né? A gente precisa disso. E também compartilhe com seus amigos, com a sua galera aí, o seu pessoal, né? E eu vou falar agora, deixar aqui a Caroline falar sobre nossas redes sociais, pra gente já chegando no fim do programa. É isso aí, gente. Como o William falou, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o like e também dá uma olhada no nosso Instagram, @peregrinosdoamor_oficial. A gente tem postado bastante conteúdo lá também. E curta a nossa página no Facebook, Comunidade Missão Peregrinos do Amor. Não se esqueçam que as nossas lives acontecem de quarta, de sexta e de sábado. É isso aí. Eu só queria falar um último comentário, né? Que às vezes a gente não consegue expressar o que a comunidade é para na nossa vida, né? Sim. É só estando aqui para tentar entender o que acontece, né? Porque às vezes acontece tanta coisa que nem a gente mesmo consegue entender o que está acontecendo. Mas eu quero agradecer ao Rodrigo por esse momento. Eu acho que a gente meio que essa vez a gente meio que não planejou, porque foi mais uma conversa, né? E ele estava todo preocupado, assim, para todo mundo vocês mandaram textinho, para mim vocês não prepararam nada. Mas eu acho que valeu muito, 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 muito a nossa conversa. Acho que deu para pegar um pouquinho da essência do que é ser um missionário, do que é viver uma comunidade, né? Às vezes a gente nem era talvez o plano a gente falar focado um pouco sobre a comunidade, mas é que, como eu falei, às vezes mistura tudo. Não tem como. Não tem como. E obrigado pelo seu sim. Eu que agradeço, foi uma experiência emocionante. Foi muito bom. E espero que você tenha gostado também. E até uma próxima. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente.